Nós fomos até a Itália, no Piemonte, para conhecer de perto o local onde viveram os valdenses, estes heróis da fé da antiguidade. Nós queríamos conhecer onde eles moravam, inclusive este é um local aberto à visitação hoje, e ali existem informações sobre como eles viviam, como preservaram a fé, como educavam os filhos, enfim, como era o seu cotidiano. E creio que temos muitas coisas a aprender destes que foram já precursores da fé e trabalharam para preservar a página inspirada. Não sei se você sabia, mas eles copiavam as Bíblias à mão, escondidos nas cavernas. O exemplo deles é digno de nota e de aprendizado. Então segue com a gente, com exclusividade o canal Advertência Final apresenta para você a terra dos valdenses. Nós estamos na extremidade da Vila Valdense e aqui nós queríamos mostrar para você como esse local já é alto. Nós estivemos subindo esta serra, por assim dizer, de montanhas, e aqui nós conseguimos ver o vale. Nós devemos estar a pelo menos 200 metros acima daquela estrada que está lá ao fundo. E aqui no meio da montanha nós temos um pequeno vilarejo de casas ali, esse sim, possivelmente da época valdense. Nós fomos instruídos pelo mapa que existe ali na cidade a procurar naquela região as casas onde os valdenses ficavam. Você pode ver que são casas feitas no meio das montanhas. Hoje elas aparecem mais, até porque a área ao redor das casas está um pouco limpa, andaram literalmente cortando, plantando grama, o que nos parece, mas possivelmente antigamente aquilo era muito mais escondido, porque como os valdenses eram jurados de morte, eles realmente tinham que andar de forma a ficar longe da vista dos perseguidores. E o local onde eles cultivavam o seu alimento era justamente nessas montanhas. Vocês podem ver que a vida não era fácil, mas eles amavam a palavra de Deus acima de qualquer outra coisa, razão pela qual eles se submetiam a esta vida e inclusive ensinavam os seus filhos desde pequenos para que, quando se tornassem grandes, eles continuassem neste propósito e também fossem missionários. Eram em locais assim como estes que eles viviam e também que eles faziam as suas cópias manuscritas da Escritura Sagrada. Nós voltamos em breve com mais imagens para você. Até logo! Aqui estão os nossos irmãos italianos se preparando para a caminhada. Agora nós vamos nos dirigir para a gruta. A gruta, para você que não sabe, era um local que os valdenses usavam para fazer os seus cultos. Se chama Atana. Atana. Ok, o Carlo italiano já esteve aqui uma vez. Carlo, dá um saludo aí para os nossos irmãos. Vai. Ciao a tutti. Olá a todos. Esse é um lugar histórico para os valdenses. Eu estive aqui já com a Igreja Adventista faz 5 anos. Mas agora os lugares parecem um pouco diferentes. E nós vamos agora conhecer um lugar interessante, é a Caverna da Latana. É um lugar onde os valdenses, para fugir da perseguição, eles tinham o seu culto. Segue com a gente, logo nós voltamos com mais imagens. Aqui você tem uma vista da igreja valdense moderna, construída faz cerca de 100 anos. Aqui nós estamos numa outra casa, onde eles fazem um pequeno museu valdense. Queria mostrar para vocês, aqui nós temos um mapa onde mostra um pouco como é a geografia da região. Você pode ver, isso aqui é perto de Torino, Torino está aqui, e nós estamos próximos desta região aqui, que é onde se escondiam os valdenses. Vocês podem ver que eles moravam então nas montanhas e eles saíam para pregar ou para fazer suas atividades nos vales. Aqui eles divulgavam a palavra de Deus, aqui era o seu ponto de partida, mas o seu ponto de refúgio era sempre esta região de montanhas aqui. Note como é que Deus proveu o refúgio das montanhas para os nossos antigos irmãos valdenses. Depois voltamos com mais informações. E finalmente vai se perder. Vai, fala. Aqui nós temos um marco do local de visitação de onde estavam os valdenses, e eu queria ler para vocês o que está aqui, fazendo uma tradução livre na hora do inglês.
Diz assim: por muitos séculos, todas as manifestações valdenses de fé foram severamente reprimidas. Elas estavam sendo qualificadas com desprezo, uma palavra de desprezo chamada barbete, né? E era vetado a eles, era proibido pregar o Evangelho e se reunir para orar, para ler a Bíblia e cantar hinos. Penas pesadas foram infligidas àqueles que persistiram na sua fé, e eles foram frequentemente torturados e queimados na estaca. Os valdenses foram forçados a se reunir escondidos em lugares inacessíveis, como as florestas ou áreas rochosas, se eles quisessem manter os seus serviços religiosos. Essa caverna que nós vimos agora é tradicionalmente conhecida por ser um destes refúgios. Mesmo se o caminho levando até ela hoje faz parecer um pouco menos selvagem e isolada, essa caverna é um testemunho da memória de uma fé profundamente arraigada naquele em cuja graça nos ajudou muitas vezes no passado e que é hoje a única rocha forte da nossa fé atual. Finalmente estamos dentro desta igreja natural que Deus providenciou para a sua igreja séculos atrás. Aqui até parece uma espécie de púlpito, não? Você pode ver que a câmera está mais baixa do que eu, cerca de uns 2 metros mais ou menos. Esse local aqui, não sei se pode se fazer um giro, se a câmera vai conseguir pegar no escuro, mas seguramente ele cabe apertado aqui, talvez próximo de 60 a 100 pessoas, sem muita dificuldade. E aqui os nossos antigos cristãos se reuniam e louvavam a Deus. Eu aproveito para dizer para você algumas das crenças particulares dos valdenses. Talvez você não soubesse, mas os valdenses herdaram o cristianismo primitivo que veio dos apóstolos e, portanto, eles ainda guardavam o dia de sábado. É isso mesmo. Eles também criam que a justificação do homem, ela se dá não pelas obras que o homem faça, mas pela fé em Cristo Jesus. E eles divulgavam ao longo dos lugares pelos quais eles passavam. Voltando a falar dessa caverna, você pode ver, não sei se consegue, Carlos, filmar um pouquinho a parte de cima da caverna. Ela tem aqui alguns pontos por onde a luz entra. Assim sendo, eles poderiam estar aqui durante o dia, sem o auxílio de tochas ou velas, estudando a palavra de Deus. A história também conta que era em locais como esse que os valdenses faziam as cópias dos exemplares bíblicos, sempre manuscritos em materiais que eram de difícil preservação, e eles colocavam esses pedaços de Bíblia dentro de umas roupas que foram especialmente preparadas e levavam essas roupas, quer aqueles que iam trabalhar nas vilas, iam trabalhar como comerciantes e vendedores, quer aqueles que fossem como alunos nas escolas da cidade. Disse que os valdenses procuravam sempre comercializar produtos de alto valor e que tivessem uma procura. Por exemplo, como joias, seda, renda, e também levavam consigo a palavra de Deus. Já as crianças valdenses estudantes, elas eram instruídas pelos pais a estarem muito atentas, não fazerem de ninguém o seu confidente na escola e buscarem uma oportunidade, quando fosse possível, de divulgar a palavra de Deus com aqueles que fossem interessados. A história conta que um dia os perseguidores encontraram o local e eles resolveram queimar ou asfixiar todas as pessoas que estavam dentro da caverna. Colocaram fogo nos seus orifícios e aí mataram muitos valdenses. Muitos morreram para preservar essa verdade. Mas graças a Deus por essa história, porque como até comentávamos agora há pouco, a morte deles e o testemunho de fé deles fez muito mais do que tudo que eles poderiam ter feito na sua vida, porque ela fala até o dia de hoje. Ela tem atravessado os séculos e inspirado a fé de muitas pessoas que desejam seguir a Jesus Cristo e viver nobremente como eles viveram. Que nós também possamos viver desta maneira, e você também. É o nosso sincero desejo e oração. Está aqui comigo o grupo Popolo della Vento, o povo que está conosco. O grupo italiano esteve aqui visitando também, estão os nossos irmãos.
Nós saudamos a você que está nos assistindo e esperamos que você continue conosco no canal da TV Advertência Final para conhecer as verdades para o tempo do fim. Porque chegamos no último momento. É hora de decisão. Chegou a tua hora. Deus te abençoe. Amém. Amém. Já estamos saindo da caverna onde era o templo dos valdenses e queríamos ainda mostrar para vocês um segundo marco que está aqui colocado, o qual diz assim: na Chiesa da Latana, a igreja, o antigo templo da fé, revive o espírito heróico dos pais que, pregando, sofreram e morreram pela liberdade de consciência. Aí fica um registro, obviamente esse é humano, mas o que vale é o registro divino. E para nós hoje, que estamos em meio à nossa luta espiritual, vale a recordação e a inspiração que o exemplo deles nos dão para seguirmos o mesmo caminho. Que Deus te abençoe. Nós estamos agora na parte de cima da caverna, justamente em um dos pontos por onde a luz entrava. Daqui é possível ver aquele local onde vocês me viram há pouco falando com vocês de dentro da caverna. Isso providenciava uma iluminação natural e permitia que eles pudessem congregar durante o dia sem o auxílio de tochas ou velas. Veja como Deus foi maravilhoso, não? Proveu para eles um lugar natural, sabendo da dificuldade que eles iam passar. O mesmo Deus que cuidou deles no passado é o que continua cuidando de nós hoje. Por isso, confie nele. Ele está tão seguro quanto as rochas que você vê aqui. Você fica agora com a filmagem deste templo natural, sagrado e maravilhoso que Deus proveu a eles naquela época. Tudo bem, queria mostrar para você esta casa valdense, uma casa pequena, feita de telhas de pedra e também a parede de pedra. Era assim que os valdenses se escondiam na época em que eram procurados como animais, só porque eles queriam defender o direito da liberdade de consciência e preservar a escritura sagrada. Como você pode ver, era difícil de encontrar. Essa casa está em meia floresta e até o dia de hoje, com todos os equipamentos que nós temos, mesmo quem sobrevoe a área vai ter dificuldade de conseguir encontrar esta casa. A Bíblia diz que nós passaremos por dificuldades semelhantes a estas nos últimos dias. Como nós podemos ver, o livro de Eclesiastes fala: aquilo que era é o que foi é o que há de ser, porque nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1, verso 9. Portanto, ao vermos, vamos orar a Deus e pedir que Ele nos prepare para o que iremos enfrentar em breve.